Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo nós vamos celebrar a vinda do Espírito Santo. É uma grande solenidade na igreja. E essas solenidades, elas são precedidas por uma vigília. É um momento de preparação, de intensificação da oração, para podermos compreender a profundidade daquilo que estamos celebrando. Portanto, neste sábado, eu proponho que nós façamos a vigília de Pentecostes. Rezemos as leituras que a liturgia nos coloca, preparando a solenidade deste domingo. A primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 11, de 1 a 9, e fala exatamente da Torre de Babel. Quando os homens quiseram construir uma torre para chegar até o céu. Então, diz a leitura que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos, confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo e dispersou os homens pela terra. Quando nós celebramos a vinda do Espírito Santo, o que se realiza é exatamente o anti-Babel, é o contrário de Babel. Se naquele momento reinava a confusão e as pessoas não conseguiam mais se entender, o que acontece até hoje, muitas vezes, em várias situações, onde ninguém quer escutar o que o outro quer dizer, e muito menos tirar alguma coisa de bom naquilo que vem de outra pessoa, essa situação é o Espírito que vem para pôr fim nessa divisão, nessa incapacidade de se comunicar com os outros. Por isso, na vigília, na espera da vinda do Espírito Santo, nós recordamos estes momentos onde nós não somos capazes de escutar, de nos abrirmos aquilo que outros estão dizendo. É como se falassem línguas estranhas, que eu não sou capaz de compreender. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 22 a 27. Uma leitura muito bonita. Todo o capítulo 8 é muito bonito. Irmãos, sabemos que toda a criação está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos gemendo interiormente, enquanto aguardamos a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Já fomos salvos, mas na esperança. O objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Então, o clima que vai sendo construído é de expectativa, de esperança, de algo que o Senhor nos envia para, como ele mesmo disse nessa semana, para que a nossa alegria fosse completa, para que a verdade fosse revelada a nós. E a parte final da leitura diz então: também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir.
é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então nós pedimos nessa vigília do Espírito Santo que o Senhor nos ensine a rezar e como rezar, para que nós possamos aproveitar, gozar dessa vinda do Espírito Santo na nossa vida. E por fim, o Evangelho é João capítulo 7, 37 a 39. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, irmãos e irmãs, vamos nos preparar para receber com toda a Igreja o Espírito do Senhor, que venha nos santificar, nos purificar, e vamos pedir que de nós também brote, como rios de água viva, esse Espírito para alcançar todos aqueles e aquelas que precisam desta consolação, de fazer experiência da presença do Senhor nas suas vidas. E vá também pedindo ao Senhor qual é o dom do Espírito que você mais precisa. Qual é o dom que o nosso mundo mais precisa? Nessas situações que temos vivido de tragédias climáticas no sul de nosso país. Peçamos ao Senhor por toda essa população e também agradecendo por tantas manifestações de solidariedade, de ajuda, de oração do mundo inteiro. Pessoas muito simples que estão se deslocando para chegar até aqueles que estão sofrendo, para levar um pouco de conforto e poder ajudá-los concretamente. Vamos agradecer por cada uma dessas pessoas e pedir que o Senhor tenha misericórdia do seu povo que está sofrendo e faça com que nós possamos reconstruir essas cidades que foram tão destruídas por essa inundação. Peçamos que o Espírito Santo de Deus venha consolar o seu povo. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.